pessoal, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a querida Silvia Faltes, que é pré-candidata a vereadora pelo PT. Silvia, seja muito bem-vinda, que prazer. Prazer é meu. Agradeço o convite, né? Acho que é a primeira vez que a gente se encontra, conversa. E você é da Rádio Conselheiro, né? Da Rádio Conselheiro da Rádio Friburgo. Pois é, estive na Rádio Friburgo, mas acho que não era você que estava trabalhando. Não, provavelmente não, que eu ainda estou bem recente lá. Não. Na Rádio Conselheiro, que eu já tenho 15 anos lá, já é uma história. Não, foi em 2020. Sim. Fui participar. Bacana. Sou nascida em Lumiar, né? Sou filha e neta de agricultores. Tenho 46 anos. Tenho 2 filhos, né? 2 rapazes já, um com 20, outro com 23 anos. E a minha história em Lumiar, ela começa quando a gente vê a necessidade de ativar, ter uma associação de moradores representativa, forte. Então, nessa época, né, meu marido estava à frente da associação, tinha feito uma eleição, ele chegou a participar, ficou como vice-presidente. E depois as pessoas foram saindo, vão se cansando, né? Porque é um trabalho que você faz assim muito para... Como é que eu vou explicar? Tem que ter muita força de vontade. Muito desempenho, né? Você não tem nenhum contrato. Você faz por amor ao local, à comunidade onde você mora, onde você vive e as necessidades que você vai observando ali nesse tempo, né? E a gente começou a observar muita coisa. Aí, junto com ele, eu fiquei 1 ano, a gente foi organizando, filiando os moradores para poder fazer uma eleição certinha, direitinha. E eu montei uma chapa com 11 mulheres. Chamei a mulherada, falei, vamos participar da associação, vamos trabalhar, porque a gente tem, assim, pautas aqui que é urgente. Saúde, meio ambiente, a preocupação com os nossos rios. É uma cidade turística, uma cidade que chama atenção, né? Você não chama só a atenção das pessoas do Rio de Janeiro, do entorno aqui, né? Niterói, é onde aparecem mais os turistas. Mas você, quer ver, pós-pandemia, a gente recebeu um volume, teve um feriado, um volume muito grande de turista. Aí eu comecei a perguntar, de onde você veio? São Paulo. De onde você veio? Minas. Vocês vieram de onde? Brasília. Eu falei, nossa, mas o Brasil inteiro pôde sair para passear e resolveu dar um pulo aqui no Lumiar. Todo mundo com o mesmo destino, né? Exatamente com o mesmo destino. Naquela época, a gente tinha uma empresa que trabalhava com turismo, fazia passeio. Hoje a gente não tem mais, apesar de eu ser guia de turismo. Legal. Então... Isso chamou muito a atenção da gente. E a necessidade de uma associação que participasse dos conselhos. Isso é importante, né? É representação da sociedade civil, né? Onde a gente está ali para levar os problemas e tentar buscar uma solução em conjunto. Então, quando eu entrei para presidente, que eu fiquei 4 anos à frente como presidente da associação... A gente fala de que ano? Mas a gente está falando aí em 2018, né? Eu fiquei 6 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2017. 2017. Aí você fica quanto tempo à frente da presidência da associação? Fico 4 anos. 4 anos. Como é que foi esse trabalho como presidente? 4 anos. Aí veio a organização, várias mulheres pensando junto, né, conversando, a gente fazia reunião mensal com a comunidade para poder ouvir, para poder saber o que a comunidade precisava ali, coisa. E a gente começa a participar de um movimento que vem de instalação de hidroelétricas, né, no Rio Macaé. Então começou um movimento ali, e a associação tinha que estar forte, porque ela tinha que estar à frente. Então começou o movimento, a gente conseguiu fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, foi chamada uma audiência pública, que aí a gente fala a representação, né, de todo mundo tá ali em torno, e a gente conseguiu barrar
que essa instalação fosse feita no Rio Macaé. E aí Destruir, né? Exato, e aí que a gente vê a força de uma associação de moradores bem organizada, né, Silvia? Exatamente. Foi aí que a gente começou. Aí depois a gente começou os conselhos de Nova Friburgo, de turismo, o conselho da APA Macaé de Cima, que a gente mora numa área de preservação permanente, né? A gente mora numa APA. E a gente começou a participar também do Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Rio das Ostras e Macaé, que é onde tem Lumiar e São Pedro pertence a essas bacias, que são o cuidado dos rios, né? Então, a gente entrou, né, nesse comitê, a gente era conselheiro, tinha uma cadeira ali importante, e hoje é importante esse comitê, que é onde resolve assim, a instalação de uma hidroelétrica dentro de um rio, tem que passar por esse comitê. Esse comitê tem que aprovar ou não. Qualquer coisa que aconteça tem que aprovar. E depois a gente veio para o Conselho de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e até da assistência social. Na época da pandemia, a gente não tinha uma cadeira, mas a gente era ouvinte. Isso é muito interessante. A gente era ouvinte porque a gente precisava ali estar buscando soluções, porque a gente estava numa época muito complicada de Covid, a gente não tinha teste, a gente pedia para fazer o teste no posto de saúde, não podia, porque tinha que ter uma área totalmente preservada para poder fazer, que se alguém tivesse com Covid podia passar, e tinha que usar máscaras, e foi feita também aí a comunidade. Eu destaco novamente as mulheres nesse papel. Foi feito dentro da Euterpe Lumiarense. A gente tem aqui Euterpe Friburguense e Lumiar, a gente tem Euterpe Lumiarense, que tem mais de 100 anos. Que interessante. Olha. Mais de 100 anos. Então, foi feito todo um trabalho voluntário, a gente cadastrou famílias, fez visita para essas famílias. Tinha necessidade, por exemplo, tinha uma família com 5 filhos. A gente priorizava na hora de dividir a cesta básica para dar um reforço alimentar, porque essas crianças estavam em casa, não estavam estudando, então também não tinha alimentação, às vezes, para o dia a dia ali. Que era crianças que só tem alimentação na própria unidade escolar, né, Silvia? Exatamente. Então, tinha essa preocupação. Então, a gente juntava, era mais leite, era mais biscoito, era ter um pouco mais de arroz, um pouco mais de macarrão. Tem uma cesta básica, assim, mais cheia, né? A gente contava pelas crianças, porque, lógico, dentro de casa, era uma época que quase ninguém saía, quase ninguém conversava. E às vezes a gente visitava as famílias e falava assim, nossa, eu tô com 5 crianças dentro de casa e eles querem tomar café, quer almoçar, e quer jantar, e quer tomar café de novo à tarde. Então, é um consumo alto. E lógico que a gente assim, viveu uma situação que a gente ficou muito preocupado. A gente não sabia que a gente tinha uma quantidade grande de famílias que precisavam de atenção. Nesse momento da pandemia que vocês conseguiram ter, né, não digo nem esse olhar, mas essa percepção de famílias que precisavam dessa ajuda, né? Sim. Até porque, como você falou, às vezes uma família tem 5 crianças e a gente sabe que criança tem energia e às vezes gasta essa energia na creche e na escola. Unidades fechadas, energia acumulada e criança é aquela coisa, quer comer toda hora, quer um biscoito, quer um pão, quer uma fruta. E nesse momento de pandemia, até a questão econômica deu uma esfriada. E aí essas famílias realmente precisavam muito dessa atenção, né, Silvia? Exatamente. E a gente tentava junto, né, a assistência social e coisa, de ter, assim, um atendimento do CRAS. Mas não tem como botar uma unidade Lumiar. Tudo bem, mas fazem uma coisa mais itinerante, né? Se eu te perguntar, lá em Lumiar não tem CRAS. Não tem. E a gente vem estudando, vem conversando sobre isso. Mas a gente não consegue botar uma unidade que fique lá fazendo atendimento de segunda a sexta. Tudo bem, então coloque, né, um atendimento itinerante. Sim. 1 vez por semana, 2 vezes. Porque tem um trabalho especial, né? Tem um trabalho que vai atender essas famílias. Pessoas idosas que precisam de remédio, às vezes não sabem onde buscar. É informação, é tentar fazer esse acolhimento.
E a gente fez, e foi feito muito bem isso por um grupo de mulheres. A associação ajudou no que pôde, roupa, cobertores, roupa de frio. Então, tudo que a gente podia, remédio, às vezes alguém precisava, ração para os cachorros. Lumiar tem um trabalho muito legal, muito bonito, de cuidado com os cães e os gatos que são abandonados, eles procuram lares. Tem um grupo que faz rifa mensalmente para poder pagar a castração desses animais, depois fazer a doação. Ai, já me encantou, hein, gente? Quando fala de animais, meu coração já derrete, porque eu sou completamente apaixonada. Eu sempre brinco, se eu não fosse jornalista, eu acho que eu seria veterinária, porque eu gosto muito. E é um trabalho, assim, que poderia ser um exemplo para outros bairros, né? Então, assim, é um trabalho que... É um pessoal dedicado. Muito assim, bacana. Estão sempre dividindo nos grupos locais. Achamos, se perdeu um cachorrinho, perdeu um gatinho, vamos ajudar a procurar, foi perdido em tal lugar. Ou então, esse aqui nasceu, mas foram abandonados, eles resgatam e cuidam, tem lares provisórios. Então, assim, são trabalhos incríveis, fora que a cultura... Nós temos uma cultura gigante no nosso distrito. Vai ter apresentações agora no final de semana que eles vão fazer com palestras, arte, música. Então, a gente tem assim, uma diversidade muito grande no nosso distrito. Eu tenho que falar, porque eu moro lá, sou nascida e criada e estou lá até hoje, né? Você sempre morou em Lumiar? Eu morei 5 anos no Espírito Santo, né? Eu fiquei 5 anos fora. Mas assim, eu fui e voltei, né? Eu saí, fiquei 5 anos e voltei. Então, Voltou para Lumiar. eu voltei para Lumiar. E voltei perto quando aconteceu o desastre. Aqui em 2011, eu voltei final de 2010. E ali a gente ajudou muito as famílias, né? A gente tinha Jeep na época, então a gente ajudava mesmo. Quer dizer, primeiro a gente ficou uns 3 dias sem saber o que tinha acontecido aqui. Porque a gente estava sem luz, então a gente não tinha contato, não sabia. Aí, vamos a Casimiro. Fomos a Casimiro de Abreu, que a gente começou a ver as imagens de Nova Friburgo do centro, né? a realidade que tinha acontecido, porque graças a Deus a nossa região para lá praticamente não foi atingida. Então a gente falou, poxa, tem que ajudar. E aí a gente tem água de nascente, né? Todo mundo, os vizinhos tem, enchemos um monte de garrafa, trouxemos água para cá. E fizemos visita a alguns bairros que estavam precisando, porque com Jeep, carro 4x4, você chega mais fácil onde podia. Exatamente. Então, foi assim, foi aí que a gente fez o retorno para Lumiar e começou a trabalhar com essa parte turística que tem a região, né? Que é maravilhoso. Exatamente, eu ia falar de Lumiar, nós ficaríamos aqui os 3 blocos falando sem parar, porque eu não conheço, Silvia, uma pessoa que fale assim, eu não gosto de Lumiar. Eu não conheço, eu realmente desconheço, porque Lumiar é um ambiente diferente, parece que o ar que você respira em Lumiar é diferenciado, as pessoas são pessoas que nos abraçam, são pessoas que realmente têm aquele carisma, aquele sorriso, né? Então, falar de Lumiar sempre é um prazer. E vamos falar mais um pouco no nosso segundo bloco, não saia daí. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje estamos aqui no nosso estúdio batendo um super papo com a querida Silvia Faltes, que é pré-candidata a vereadora pelo PT, e estávamos falando de Lumiar. E falamos aqui nos bastidores, Silvia, sobre a preocupação não só da Associação de Moradores, mas de toda a população de Lumiar em relação à saúde, né? Vamos ser mais falando especificamente da urgência da saúde. Se hoje uma pessoa passa mal e entra num estado crítico, existe um socorro imediato lá em Lumiar? Não, dentro de Lumiar, não. O que a gente conseguiu enquanto associação, isso nos unindo à Associação de São Pedro, porque eram 2 das associações que a gente ganhou mais força através do Ministério Público. Nós entramos com uma ação pedindo que a gente pelo menos tivesse uma ambulância UTI para atender a população na emergência de fazer trazer para Nova Friburgo.
Porque muitas das vezes, quando você socorre uma pessoa que você coloca no seu carro, se você encontra um acidente pelo meio do caminho, são 38 quilômetros. Às vezes não dá mais tempo. Exato. E a gente perdeu amigos e familiares em situações assim que é dramático. E casos que foram parar nos jornais que mostrou de turistas passando mal, que também não teve tempo de chegar até o Raul Sertã. Então, a gente tem uma briga aí de 6 anos em busca de uma solução. A gente achava que a primeira solução seria que a nossa unidade básica de saúde pudesse fazer esse atendimento e abrir aos finais de semana. Então, a gente descobriu com reuniões dentro da Secretaria de Saúde que não era possível. A unidade básica de saúde é tipo uma prevenção. É onde funciona em horário comercial, diríamos assim, né? De segunda a sexta, né? Até 5 horas da tarde, até as 17 horas, é onde a pessoa vai, mas para ter ali né? Para fazer a prevenção mesmo, não passando mal. Né? Porque são médicos de família que acompanham toda a família, então não tinha solução. Aí a gente entrou com esse processo no Ministério Público, conseguiu que tivesse uma ambulância em Lumiar e outra em São Pedro da Serra. Só que, nesse meio tempo, vários problemas foram acontecendo, porque a gente precisava, às vezes, da ambulância, a ambulância não estava no distrito. E parece que quando você mais precisa, não está. Primeiro era o problema do telefone, que era muito difícil você conseguir ligar, você ligava para o hospital, você não podia ir direto pedir ambulância, porque eles não podiam atender. A ligação tem que sair do Hospital Raul Sertã para eles poderem fazer esse atendimento de buscar a pessoa onde ela está. Aí a gente conseguiu uma ambulância, o posto de saúde funcionando da maneira correta, que funciona, o UBS, veio a possibilidade da gente ter uma emenda parlamentar para ter uma unidade, né, de urgência e emergência que, em comum acordo com as duas associações, seria construído em Lumiar, que fica mais perto, mais fácil para vir para Nova Friburgo. E na primeira emenda, a gente perdeu. Era falta de projeto? Não, a gente tinha o projeto, mas o terreno faltava um carimbo da prefeitura. Um carimbo. A gente perdeu por causa de um carimbo. Um carimbo que poderia salvar muitas vidas. Um carimbo que a gente fala que o vice-prefeito na época era dono de cartório. Ele podia ter resolvido, secretário de saúde. Não aconteceu. Já entendi tudo. Não aconteceu. Aí nós perdemos. Aí fizemos uma nova reunião, chamamos a população. Naquele dia, a gente teve em torno de 260 pessoas reunidas. E aí, a gente fez a assinatura de um livro e conseguimos fazer um remanejamento de uma emenda parlamentar que estava dentro do posto de suspiro para construção. A gente conseguiu remanejar. O posto de suspiro não precisava fazer construção, e sim só reforma e parece que compra de equipamentos. Então, esse dinheiro de 950 mil poderia ir para um outro local. Muito mais urgente também, né? Para poder fazer essa construção. Foi aí que a gente conseguiu o remanejamento. Aí sim, aí a documentação já estava toda pronta e a gente já tinha certeza que podia ver uma luz, né, no fim do túnel. E hoje está sendo construída. E a gente agora, recentemente, fez uma nova votação para mais uma emenda parlamentar e conseguiu dinheiro para comprar os equipamentos, pelo menos os mais caros, para poder equipar já o local. Uau, porque também não adianta ter o terreno, ter o dinheiro para fazer a obra e não ter os equipamentos, né? Então, se conseguir todos esses... É uma vitória, né? Esses itens aí é uma vitória. É uma vitória. Tá uma luta. Uma vitória que você fica acompanhando. Aí tem uma comissão de moradores que acompanha. Preciso, né? Tá sempre junto. Agora a gente está acompanhando se a obra está acontecendo, né? Que tem prazo de entrega. Depois aí vem essa emenda para compra, que a compra dos equipamentos realmente vá para essa unidade.
Porque também não adianta você ter uma unidade só construída e fechada, não. Exatamente. Aí você tem que... Aí a gente já conversou, tem que pensar no pessoal que vai trabalhar. Isso aí. Tem que pensar no insumo que vai precisar. Então, isso tudo, a gente, assim, esses anos todos, com muito pé no chão. A gente acha que tem a necessidade, é urgente ter uma unidade, assim, não é uma UPA, que as pessoas comentaram que seria uma UPA hospital, não é nível nem de UPA nem do hospital, e também não é uma unidade básica de saúde, e sim uma unidade que vá estabilizar aquela pessoa que precisa ser estabilizada, e se ela precisar ser transferida por Raul Sertã, que ela venha por Raul Sertã. Se ela não precisar ser transferida e ali ela voltar para sua casa, que é bem mais perto, ela vai voltar para sua casa. Uma coisa mais segura, né? Exatamente, para você não perder pessoas queridas, para você não sofrer e se afogar o Raul Sertã. Porque o Raul Sertã, ele atende vários municípios aqui próximos. É um hospital que abrange, que atende muita gente. Sim, sim. Acaba não dando vazão, né? Porque são muitos atendimentos. Às vezes uma criança está correndo e coisa cai, corta até, acho que isso acontece, né? As crianças pequenas, os meus já aconteceu. E a unidade básica ela não pode dar os pontos, mas uma unidade de urgência e emergência pode cuidar. Ela pode fazer isso, ela pode fazer esse papel. E a pergunta que eu não quero calar para a gente poder ir para um outro tema. A ambulância está funcionando lá em Lumiar? Está. Menos mal, né? A ambulância agora funciona, tem funcionário, tem lá todo mundo certinho. Tem o motorista. Motorista. Tá, a ambulância está funcionando, que continue funcionando. Que continue lá com os funcionários, né? O motorista, o enfermeiro. Que depois, com a unidade de urgência e emergência, ela vai para essa unidade. Entendi. Ela fica lá. Porque foi uma outra coisa que a gente descobriu, que se a gente comprasse uma ambulância, mesmo que a gente fizesse a gente até pensou em fazer vaquinha entre os moradores e comprar uma ambulância. Essa ambulância, ela fica dotada no Hospital Raul Sertã. Então, se o hospital precisar que vá levar um paciente ao Rio de Janeiro, que vá para outro distrito, que vá para fazer o atendimento em outro lugar, ele pode remanejar essa ambulância. Então, a gente não tem a segurança que ela fique. Entendi. Lá. Talvez seria um dinheiro investido que não ia ajudar a própria população de lugar. Aí quando a gente descobriu isso, ela falou, não, a partir do momento que a gente tem uma unidade de urgência e emergência, a gente tem a possibilidade de ter uma ambulância locada lá. Ela tem que ir lá. Para a gente poder passar para outro tema, Silvia, primeiramente quero parabenizar, né, o trabalho de vocês em Lumiar. Nesse bate-papo a gente percebe a união dos moradores, na empatia, a força de vontade de querer fazer o bem, de querer fazer acontecer. E isso fica como exemplo também, né, para quem está assistindo o nosso podcast, que a Associação de Moradores, levada a sério, um trabalho sério, ela dá muito certo e muito resultado. Isso é força, né? É a força. Ela representa uma comunidade. Então fica aqui, né, depois desse bate-papo no primeiro e metade do segundo bloco, essa inspiração da Associação de Moradores de Lumiar para que outras associações de Nova Friburgo, né, levem aí toda essa positividade para o mesmo caminho para que as coisas aconteçam aqui em Nova Friburgo. Silvia, vamos falar um pouquinho sobre violência política? Vamos. Violência política, sua visão em relação aos últimos acontecimentos, não só em Friburgo, mas no Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Já. Bom, eu recebi o convite em 2020 para vir candidata, né? Para me filiar ao PT e vim candidata. Eu viria, de início, candidata a vereadora, mas nas conversas com o partido, com a direção, e acabei colocando o meu nome para vir candidata a prefeita. Então, eu me coloquei em 2020 como candidata a prefeita. E, assim, a participação das mulheres na política é muito pequena. Hoje, a gente tem 17% de participação das mulheres na política. Isso é muito pouco. Eu participei de uma reunião com a Janja, né? Foi feita uma reunião das mulheres do PT do Brasil e eu fui convidada a participar. Nessa reunião, a ministra das Mulheres, a Cida, estava presente, né? E mais a Janja. E ela comentou que elas tinham ido para fora do Brasil e tinham feito uma reunião e que
né, todos os países falando, nossa, a participação aqui é de 40% e a participação no meu país é de 35%. Aí a Cida, eu não vou falar que no Brasil é só 17%. Ela falou, tenho vergonha de comentar que no Brasil é só 17%, então é muito pouco. Nós chegamos na política muito tarde. Eu encaro isso, que a gente chegou na política muito tarde e é muito difícil as mulheres fazerem política. Porque quando o Brasil foi organizado politicamente, foi organizado entre os homens e nós ficamos de fora. Nós não sentamos na mesa para decidir o que ia acontecer politicamente, né, com as mulheres. E a violência nas redes sociais, ela cresce a cada dia, principalmente nas redes sociais. A gente tem a violência, a gente escuta a Gleisi Hoffmann, que é a nossa presidenta do PT, sofrer violência, porque ela está viajando o Brasil inteiro e ela acaba sofrendo dentro de aeroporto, perto de hotel, na rua, ela comenta. A política afastou, com a violência, a Manuela Dávila, dessa linha. Sofreu muito, ela tinha uma bebê, ela andava com a filha dela, e a filha dela sofreu várias ameaças. E assim, voltando para Nova Friburgo, nessa época que eu vim candidata, as redes sociais pareciam xingamentos e eles colocavam... Eu nunca fui agredida na rua, né? Mas nas redes sociais... Fisicamente, não, mas verbalmente. As pessoas se sentem à vontade para te xingar, né? Quem é aquela menina que ela tá pensando da vida? Vai vir em política, mas ela não tem condições, ela não pode, que não sei... Então, assim, muita coisa eu não li, porque as pessoas que estavam em volta de mim, que cuidavam da comunicação, apagavam todo o que aparecia de mais forte. A gente até mandava para a equipe jurídica, mas às vezes era muita coisa, porque eles cuidavam de outras candidatas e às vezes não dava tempo de juridicamente resolver. Então, mas isso é feito de uma forma para pressionar a gente para não seguir, para não continuar. E com certeza também, né, Silvia, essa pequena porcentagem das mulheres participando da política aqui no Brasil é por conta também de ser um país muito machista. É um país machista, é um país que acha que mulher não pode jogar um futebol, que a mulher não pode praticar um esporte, uma luta, um boxe, enfim. Ela não pode estar na direção de uma empresa, ela não pode ser presidente. Ela não pode ganhar como o homem ganha. São umas coisas assim, né? Uns discursos que realmente não dá para entender, né? A gente fica assim, gente, sério, pleno século XXI, as pessoas ainda pensam assim, e se mais mulheres se juntassem na política, pelo menos é a minha opinião, eu tenho certeza que a política estaria muito melhor. Você concorda comigo, Silvia? Não, com certeza. Eu acho que a gente deveria estar, assim, 50%. Acho que é o mínimo. Até porque Friburgo tem uma porcentagem muito maior de mulheres votantes, 52%. Né? Nós temos aqui 52% de mulheres que votam, né? Que podem votar, e a gente, hoje, na Câmara de Vereadores, a gente tem 3 mulheres. Que eu acho, assim, surreal. 21 vereadores, 3 mulheres. Como pode isso? 3 mulheres, e a gente pode falar da Maiara, que sofre lá dentro, que já sofreu racismo, preconceito, ela já respondeu, acho que a tudo em relação à violência política de gênero. Eu acho que ela já respondeu, já passou por todas essas momentos, tudo. A gente teve o caso, infelizmente, que acabou acontecendo no Lumiar com a Marina, deputada, que veio prestar conta. Nossa, que horrível. E acabou sofrendo violência. A gente já acabou de falar da população que é unida, que está todo mundo ali em prol da comunidade, mas a gente teve... E isso veio através de fake news, de mentiras, de invenções que jamais ia acontecer. E eu acredito que ela sofreu essa violência porque era uma mulher. É mais fácil de coagir, né? Uma mulher, às vezes, é mais fácil. E a gente não pode deixar de não falar de Marielle Franco, que representa as mulheres na política e o que aconteceu com ela e outras mulheres que são assassinadas, né?
Exatamente, assassinadas por quererem ver o melhor para a sua cidade, para os seus bairros, né? E quando você fala de Marielle, a gente está falando de uma força muito grande, né? Ela partiu, mas deixou um legado muito grande para a gente, não só para as mulheres, mas para a juventude, né? Para as comunidades, enfim. Marielle nunca vai ser esquecida por tudo que ela fez nesse país. E quando você fala da Maiara também, né? Maiara, uma jovem hoje aqui em Friburgo, né? Que realmente tem, assim, né? Uma coragem muito grande, enfrenta muitos obstáculos, porque, como você disse também, Silvia, não é fácil, né, estar na política, e principalmente mulher, que muitos pensam que mas mulher é mais frágil, mas nem sempre é assim não, gente. Tem gente se enganando, porque nós somos muito mais fortes do que muitos possam imaginar, né, Silvia? É verdade, verdade. Teve uma reunião em 2023 na ONU, Mulheres, né, que a igualdade de gênero ela pode levar 300 anos. Eu não tenho esse tempo, você também não. Isso aí acho que a gente tem que mudar, tem que ser para ontem, né? A nossa igualdade, a nossa força tem que ser para ontem. Porque quando todo mundo fala, quando uma mulher consegue subir um degrau de uma escada, ela leva 2, 3 junto com ela. E é verdade, ela pensa em outras mulheres. Quando ela senta para fazer política, ela senta para fazer política não é só para fazer política para o homem ou só para a mulher. Não, é para as famílias, para as crianças, é um conjunto, para os jovens, para os idosos, que às vezes são tão esquecidos. É para todo mundo, né? Para estar aí envolvendo todo mundo. E a política é importante. A gente... quantas vezes na rua... mano, detesto política, não voto, mas você faz política. Não, eu não faço. Você faz política dentro da sua família, você faz política onde você trabalha. O jeito de você lidar, de você conversar com as pessoas, você faz política. Nós respiramos política 24 horas, né, Silvia? A gente faz política e respira política, e a política tem que ser mudada, e só vai ser mudada por nós. Exatamente, concordo plenamente com você. Vamos não encerrar, mas vamos dar uma pausa aqui. Terceiro bloco está chegando, nosso terceiro e último bloco, e vamos continuar falando sobre essa violência. Agora, né, encerramos aqui com a violência política, e no próximo bloco vamos falar um pouco sobre a violência doméstica. Até já! Voltamos, pessoal, com o nosso terceiro bloco, né? Terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Um super bate-papo hoje com a querida Silvia Faltes, que é pré-candidata a vereadora pelo PT. Estávamos falando no outro bloco, né, no bloco anterior, Silvia, sobre a violência política, né? Agora vamos falar um pouco também sobre a violência doméstica, que infelizmente aqui em Nova Friburgo cresceu e muito. Sim, muito. Eu comecei a estudar mais, a ler, a procurar mais, a partir do momento que eu virei conselheira municipal dos direitos das mulheres, né? Então, eu fiquei 3 anos nesse conselho, e esse conselho é super importante em Nova Friburgo, porque ele busca política pública que seja efetiva para combater essa violência doméstica. Aí foi onde eu entendi que as minhas avós sofreram violência doméstica, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. O meu avô batia na minha avó. E a minha outra avó, ela sofria... Porque, assim, existem vários tipos de violência, né? E quando a gente fala de violência, a gente está falando de violência moral, patrimonial, a gente está falando até quando chega que a mulher é assassinada. Então, ela começa com xingamento que pode ir crescendo dentro de casa e coisa. E eu enxerguei que a minha avó sofria violência, mas eu não entendia. Eu era pequena, então eu ouvia as histórias, mas não entendia. Assim como a minha avó materna sofria, às vezes, violência patrimonial, a gente não entendia, não sabia. E isso depois, buscando agora, estudando, vendo, eu falei, poxa, as minhas avós sofreram violência, porque elas trabalhavam na roça. Uma teve
8 filhos, a outra teve 13 filhos. Então, assim, foi uma vida muito difícil. E eram mulheres que se aposentaram depois, tiveram seu dinheirinho, mas antes de ter seu dinheiro, dependia do marido 100%. E a mulher dentro de casa, ela depender do marido 100%, às vezes ela sofre algum tipo de violência e ela acha que não. E ela não consegue, às vezes, conversar, não consegue, às vezes, falar com alguém, não consegue... Hoje a gente tem aqui em Nova Friburgo a Delegacia das Mulheres, mas às vezes a pessoa tem medo de chegar e falar, tem medo de fazer uma denúncia. Quem tem filho tem mais medo ainda de denunciar, porque não sabe para onde vai. A gente não tem uma casa de acolhimento aqui na nossa região. Que é muito necessário. É fundamental, né? Tá se construindo, né? Foi feito uma construção em si, mas assim, ainda não aconteceu, ainda não existe. Quando a gente fala em números, a gente fala que 1 em cada 3 mulheres sofre de violência doméstica e às vezes essa mulher não sabe. Então, você pensa, é muito. E a gente também não consegue, assim, o importante era ter um observatório de violência. Nova Friburgo, ele precisava ter um observatório de violência para poder buscar em todas as fontes, dentro dos hospitais públicos e particulares, maternidade, para poder fazer um diagnóstico, para a gente ter a certeza que a gente sabe. A gente sabe que o índice aqui é muito alto, mas a gente não sabe, às vezes, em números, se realmente é. Porque, às vezes, o hospital ele não preenche a documentação. Essa mulher chega vítima de violência doméstica, ela é atendida, mas às vezes ela sai e vai embora. E ela não chega a fazer um BO, ela não chega a conversar, ela não procura, às vezes, o centro de referência das mulheres. Às vezes nem sabe que tem. A questão da informação, né, Silvia? Falta muita informação para muitas mulheres. Falta muita informação. Falta você informar que a gente tem uma lei, Maria da Penha, que uma lei que protege essas mulheres. Essa lei tem 17 anos. Inclusive, ontem nosso presidente, o Lula, sancionou essa lei. Ele fez uma modificação, né? 2221/2023, que estabelece que todos os... Como é que eu vou falar? Todos os processos de violência, né, que acontecem, todos os processos de violência, que agora fique em sigilo, que o nome das mulheres não apareçam até o processo terminar. Uma forma de proteção, né? Uma forma de proteção, né? Ele foi colocado, né, em cima, né, sancionou o sigilo às vítimas. Em cima da Lei Maria da Penha foi feito uma lei para poder ter o sigilo, porque antes as mulheres, quando elas tinham processo, elas tinham que pedir ao juiz que o nome delas não aparecesse. Agora não, ela não precisa mais pedir. Agora é lei. Agora o processo está lá, o nome dela vai ser guardado, não precisa ser mostrado para ninguém, não é público. Acho que isso é muito importante, porque tem muitas mulheres que têm vergonha. Sim. Independente de classe social. Até por conta do julgamento da sociedade, né? A sociedade de hoje, nós estamos numa sociedade que julga tudo, né? Tudo é julgado. Então, muitas mulheres, às vezes, que passam por essa situação da violência doméstica, elas têm muito medo da exposição e muito medo também, um exemplo, se eu denunciar hoje o meu companheiro que está me violentando, eu vou para onde? A importância da casa de acolhimento. Eu vou para onde? Não tem para onde ir. Nossa. Quantas mulheres que hoje estão nessa situação por não terem para onde ir? Isso é muito triste. É triste, você vê, a gente tem esse material aqui, que tem todas as formas de violência, e quando esse material foi feito pelo conselho, né? Quando o conselho sai às ruas, distribuindo, normalmente se distribui aqui perto da rodoviária, que é onde você encontra todo mundo de todos os distritos, os bairros, onde vai e vem,
Então, é mais fácil você chegar e entregar. Quando você entrega, que a pessoa olha e fala, minha filha está precisando. E a gente não tinha o telefone de contato da delegacia, né? A gente tem aqui o 180, tem o 190, que é da polícia. Eu falo, nossa, a minha vizinha está precisando. Guarda na bolsa. A gente fala, não leva mais, né? Guarda na bolsa para poder entregar, porque conhece. Todo mundo conhece uma pessoa que sofre de violência, que ela precisa ali de uma ajuda. Tem uma outra lei também que foi sancionada há pouco tempo, que agora estabelece salas de atendimentos dentro de um hospital público. Todo município é obrigatório ter essa sala de atendimento. É uma sala de atendimento específico para mulheres que passam por violência. Por vítimas de violência, né? De violência doméstica. Então, é o serviço de atendimento, é uma lei. Então, todo município é obrigado, seja no SUS, né? Seja dentro de um hospital público ou uma parceria dentro do hospital particular. Uma sala, tipo essa que a gente está, que é com os profissionais, os devidos profissionais, que essa mulher consiga sentar e ela consiga falar, que ela consiga fazer a denúncia, que ela consiga se abrir, que ela consiga pedir ajuda. Interessante, espero que os hospitais, né, coloquem em prática. O município é obrigado, são chamadas salas lilás. É obrigado, é obrigatório. Todo município tem uma sala lilás. É importante, muito importante. Quando a gente fala sobre violência doméstica, Silvia, na sua visão assim, quais são as políticas públicas que são necessárias, urgentes, para que a gente consiga pelo menos amenizar essa porcentagem que cresceu assim absurdamente aqui no nosso município? Primeiro foi o que eu falei, um observatório. Sim. A gente tem um observatório que ele funcione dentro pode ser dentro de uma prefeitura, pode ser no outro local, mas que ele funcione. Que aí a gente vai ter realmente um mapa dessa violência. Quais são os tipos de violência? Porque hoje a gente tem a DEAN e tem o centro, né, de referência da mulher. Então, as outras políticas a gente não tem. Então, está faltando aqui um observatório que funcione, está faltando a casa de acolhimento, que a gente acabou de falar que é importante, agora a sala lilás, que é importantíssimo. E para você poder introduzir, a gente veio conversando, que a gente tem os nossos grupos de trabalho aqui, né, que acontecem aqui dentro do partido, e eu estou na proteção social. E a gente veio conversando quanto é necessário Nova Friburgo ter uma secretaria de mulheres. Porque é dentro dessa secretaria de mulheres, antes eu pensava que a gente conseguia até resolver, porque envolve saúde, educação, assistência social. Então, eu achava que conseguiria que essas políticas fossem implementadas em todas as secretarias. Você não consegue. Não consegue. Imagino. São tantos problemas, é tanta coisa que às vezes o tema mulher fica de lado. Às vezes você está dentro de uma secretaria e podia ampliar mais, mas ela só vai conseguir ser ampliado se você tiver uma secretaria de mulheres onde você possa, assim, funcione, né? Que seja efetivo, que funcione mesmo e que possa partir daí e fazer essas políticas dentro da Secretaria de Saúde, de Assistência Social, dentro da Secretaria de Educação, todas as secretarias, né? Diante de tanta violência, né, Silvia, que a gente tem presenciado aqui em Nova Friburgo, já passou da hora de termos aí essa secretaria, né, de mulheres. E importante frisar, uma secretaria de mulheres gerida por mulheres, né? Porque existe comissões de mulheres que tem homens à frente. Gente, isso não existe, isso não tem cabimento, não tem lógica. E a gente tem visto muito isso no Brasil. Então é que tenha realmente, né, uma secretaria com mulheres ajudando outras mulheres. Isso é para ontem. Eficiente, né? Ela tem que ter ali a secretária, tem que ter a parte jurídica para dar esse apoio, porque sem uma parte jurídica, às vezes, você não consegue resolver.
E tem que ter todas não são subsecretarias, né? Mas, assim, os GTs de trabalho, vamos botar, né? Os grupos de trabalhos que podem vir se unir a essa secretaria e conseguir fazer que essas políticas realmente avancem e aconteça aqui no nosso município. É onde você pode ter o grupo de trabalho que vai tratar das pessoas LGBTQIA+, em Nova Friburgo, tratar da parte da criança e adolescência. Exatamente. A cada 100 crianças que são violentadas no nosso país, apenas 7 chegam a conseguir fazer a denúncia. Isso é gravíssimo. Exato, e é uma outra realidade assustadora, né, Silvia? A porcentagem de crianças que estão sofrendo violência sexual. Meu Deus. E assim, normalmente, às vezes, essas coisas acontecem dentro de casa por pessoas conhecidas. Então, a família tem vergonha, né? Às vezes ela até imagina, sabe? Mas ela tem vergonha de denunciar porque são pessoas conhecidas. Então, precisa ter mais conhecimento de tudo, de como denunciar, o que vai acontecer. E quando a gente fala de criança, adolescente, a gente está falando de mulheres. Sim. Elas vão ser mulheres mais à frente. E elas vão crescer traumatizadas, carregando esse peso todo, que depois, mais à frente, possam, às vezes, acontecer de entrar no relacionamento e novamente sofrer violência. Vão sofrer violência o tempo inteiro? Não. Isso tem que ser combatido. Combatido de verdade, tem que ser efetivo. Tem que acabar, né? A gente precisa lutar para que isso realmente seja passado, porque é muito triste a gente vivenciar, né? A gente presenciar tanta violência com crianças, com adultos, com idosas, enfim, tem acontecido um pouco de tudo nesse Brasil e deixa a gente realmente pensativas, né? Assustadas com essa situação. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Silvia, você que é conselheira aí, né, que faz esse trabalho lindíssimo com as mulheres, quem estiver assistindo nosso podcast agora e quiser alguma ajuda, alguma conversa, como que elas podem fazer contato com você? Bom, comigo, pelas redes sociais, né, eu tenho Silvia Faltz, tanto Instagram como Facebook, pode me mandar direct, né, pode mandar mensagem. E a gente tem o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui em Nova Friburgo. Nós temos a Defensoria Pública, que também faz um atendimento prioritário para essas mulheres, além da DEAN, né, que faz um trabalho primoroso. A gente pode falar que eles trabalham, assim, a delegada faz um trabalho magnífico aqui na nossa região. E o CREM, que é o Centro de Referência das Mulheres, que também pode ser procurado. E o Disque 180, né? O Disque 180, ele é para fazer atendimento e denúncia para essas mulheres. São vários canais, pessoal. Não se cale, denuncie, respeito sempre, né? Para que nós mulheres possamos viver da maneira que nos sentimos. Né? Exatamente. Silvia, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, que foi muito bacana, muito esclarecedor, muito inspirador e muita sorte. E não só em Lumiar, mas também nesse trabalho lindo que você faz aí em proteção às mulheres aqui de Nova Friburgo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo, foi um prazer estar aqui participando. Gente, voltamos com um novo episódio em breve. Tchau, tchau.